Bom, boa tarde a todos, canal Fatos e Crimes. Ah, então é o seguinte, aí o Brasil entrou em estado de alerta por causa do coronavírus. E um dado interessante, talvez até, porque mesmo se fazendo lockdown, geralmente, não vou dizer que o povo padecia muito, mas só sei que o Brasil parou. Cidades ficaram desertas, pessoas se recolheram para dentro de casa. E eu pensando nisso porque, poxa, o Brasil inteiro parando por causa do coronavírus. E até então, já àquela altura do campeonato, os hospitais estavam lotados. Foi isso que aconteceu na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha. Foi isso que aconteceu muito nesses países da Europa. Então o que aconteceu? As cidades pararam por causa que deu problema. Então, do primeiro caso que deu na Europa até o estouro principal da boiada, lá se foi meses e meses e meses. Ainda em 2020, uma esperança estava começando a se desenhar no horizonte, que seria a tal da vacina. Eles testaram até então, os testes deram errado, porque na verdade os primeiros testes que deram errado, algumas pessoas acabaram até morrendo por causa do porque não por causa da vacina, por causa dos testes. E olha, uma opinião minha que eu vou dar no canal hoje. Olha, o que eu posso falar para vocês, gente, se vacine porque vocês não conhecem o perigo real que essa doença causa para algumas pessoas. Se vacine porque as primeiras pessoas que vão, quem que são? As pessoas vulneráveis. Quem que seriam as pessoas vulneráveis? São crianças e idosos, os primeiros que vão. Porque na família, geralmente, que tenha 10 pessoas na família, dessas 10, umas 3 ou 4 vão se contaminar. E o resto vai acabar sendo quase que até então questão até de vão ser descartado. E ainda tem, porém, ainda tem os assintomáticos também. Eu tô falando sobre o coronavírus e eu quero ver se até o ano que vem eu falo sobre a varíola dos macacos, que tá dando muito por aí. E um negócio interessante que eu tô acompanhando é, coincidência ou não, eu decidi falar no canal sobre o coronavírus, só que na Itália, em Cuba, um viajante italiano foi para Cuba e ele estava com a varíola dos macacos no corpo e simplesmente ele morreu. Morreu e foi o primeiro caso de morte de varíola dos macacos em Cuba. Gente, olha, eu não sei o que eu posso falar, o que eu posso dizer sobre isso daí. O Brasil está vivendo um caos ainda, porque não está 100% eliminado o problema. O problema só vai ser eliminado quando se eliminar tudo. E ainda pessoas continuam morrendo. Poucas vão continuar morrendo a torto e direito. E eu sempre não é que eu me preocupo em relação ao coronavírus, porque gente, quando eu criei o canal, eu criei para esses intuitos
Eu já falei sobre o coronavírus em 2003 e eu sempre comento para todo mundo porque é documento histórico. Ninguém tem informações de pessoas, das pessoas que eu converso, ninguém tem. Algumas têm informação que deu o coronavírus em 2003 em Taiwan e ele se espalhou pela Europa, mas não chegou até o Brasil. Naquela época foram só casos suspeitos. E até em Taiwan e na China também, segundo o que eu li na Veja, todo o caso de coronavírus é preocupante. É preocupante porque a doença ela é muito letal. É letal, 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 letal mesmo. Causa um grande número de mortos. É engraçado, eu comentei até aqui no canal. Se todo mundo falava que em 2014 o Ebola ia vir para cá, todo mundo falava. Não vou dizer que tinha aquela expectativa, porque eu analiso uma expectativa por uma doença terrível para vir aqui. Gente, o Brasil não estava preparado para coronavírus e nem para Ebola também. O coronavírus, todo mundo, alguns países acharam que estava preparado para o coronavírus e se enganaram feio. Tanto é que se hoje não tivesse a vacina do coronavírus, simplesmente as coisas iriam estar fora de ordem de novo. Não sei se pior ou muito pior também. Porque tem aquelas disparadas de morte que teve países que num dia só chegaram a registrar entre 500 a 600 mortos por dia. Teve países que chegaram até a velar umas pessoas às pressas porque todo mundo sabia dos riscos que estavam correndo. E muitos países proibiram de realizar velórios com as pessoas. Então, se eu fico imaginando que isso acontecia no passado, gente, deixa eu dar um parecer do coronavírus e uma vez uma história que eu vi. Eu tenho aqui no canal aqui, só que é bem difícil até de se achar, tem que pesquisar. Mas eu tenho sobre a peste negra e o coronavírus foi muito semelhante com a peste negra. Só que aquela época, muitos séculos atrás, aquela época muita gente eles não pegavam e eles não velavam as pessoas. Não velavam. Aquela época simplesmente eles pegavam e empilhavam as pessoas, faziam uma pilha e tacava fogo porque não tinha como velar. E o que acontece? Coronavírus, se colocando para a situação de hoje.